urgente. A sede do FSB na Chechênia virou uma tocha em chamas. Drones noturnos devastaram a área inexpugnável. Batalhão Akhmat atingido pelo ataque dos pássaros de ferro. Soldados de Kadyrov fogem em pânico. Armagedon de drones. Drones destroem refinarias russas, portos e o setor de energia. Choque. Os arredores de Moscou afundaram na escuridão. Moscou é a próxima a ser desligada. As forças armadas da Ucrânia estão batendo recordes. Novembro se tornou o mês da destruição em massa das refinarias russas. A Rússia está suando diante do abismo energético. A frota sombria dos ocupantes está sob ataque. Um petroleiro atrás do outro vai para o fundo. A linha de frente, a energia, a logística, tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Drones, explosões. Vou contar detalhes. Ucrânia hoje, eu sou Vitória Ponchenko, trazendo os últimos acontecimentos. O inferno está dilacerando a Chechênia. Drones noturnos transformaram a sede local do FSB em uma tocha em chamas. A mídia relata que o prédio do FSB pegou fogo como um fósforo após um ataque preciso dos pássaros de ferro. Moradores locais informam em chats que, como resultado do ataque de drones à Chechênia durante a noite, o prédio do FSB no distrito de Ashkwai-Martan foi atingido. Não houve comentários oficiais, porém o Ministério da Defesa relatou a derrubada de 4 drones sobre a Chechênia. O canal do Telegram Supernova Plus está agitando o cenário de informações. Vazaram na rede vídeos do ataque a Gudermes. Os drones estão atingindo Akhmat. Segundo o canal, o alvo foram as posições do regimento de Kadyrov. O Ministério da Defesa novamente relata 45 drones abatidos, incluindo que o ataque ocorreu no território da República da Chechênia. Tuapse, na Rússia, está novamente sob fogo. Drones atingiram a refinaria de petróleo e porto. Cidade estremeceu com fortes explosões. Testemunhas afirmam que primeiro drones circulavam no céu, depois ouviu-se um estrondo agudo e isso se repetiu várias vezes. Na região de Orlov também foi tenso. Segundo as autoridades locais, no distrito de Livensky, instalações do complexo de combustível e energia pegaram fogo. O governador Andrei Klitschkov declarou que o incêndio foi consequência de um ataque de drone. Ó, você tá vendo, eles estão saindo. A Ucrânia está batendo recorde. Novembro, o mês da destruição total das refinarias russas. As Forças Armadas da Ucrânia realizaram pelo menos 14 ataques às refinarias da Rússia. Esse é o recorde absoluto. Mais 4 ataques atingiram instalações de carregamento de petróleo em portos do Mar Negro, paralisando os embarques em Novorossiysk. Os analistas já registram uma queda no refino para cerca de 5 milhões de barris. E isso está longe de ser o limite da queda. Finalmente aconteceu. A região de Moscou mergulhou na escuridão. A luz foi cortada de repente em Ramenskoye. As pessoas estão sendo convencidas de que são apenas trabalhos de emergência. Dezenas de prédios ficaram sem energia. Isso é realmente, verdadeiramente muito incrível. Os carros estão iluminados. Existe um estacionamento pago. Onde está a luz? Não, de forma alguma. Sim, mesmo durante uma caminhada, um carro sem faróis. Não, algo não estava em chamas nos exércitos. E aqui não há nenhum. Merda. Não entendo nada de neon. O colapso energético da Rússia está se tornando realidade. O diretor do Centro de Pesquisa em Energia, Alexander Karchenko, afirma: o sul da Rússia já está 60% mais próximo de apagões em grande escala. Quando desativamos subestações de alta tensão que nos permitem distribuir eletricidade de um distrito para outro, haverá interrupções no fornecimento de energia no Distrito Sul, mais intensa do que na Ucrânia. Moscou será a próxima vítima. O especialista militar Roman Svitan faz um alerta. O capital poderá ser reembolsado até o ano novo. Ele explica que ao redor de Moscou existe o chamado anel energético, através do qual a cidade é abastecida.
Lá existem 8 corredores tecnológicos e um deles é o chamado Corredor Leste. Houve um acerto lá. Se o ritmo dos ataques continuar assim, em um mês ou mês e meio antes do Ano Novo, podemos desligar Moscou. Os russos estão em pânico. Ano Novo na completa escuridão. A histeria está chegando até Moscou. As forças armadas da Ucrânia continuam a atacar o setor energético russo, destruindo instalações em resposta aos ataques terroristas dos ocupantes. A probabilidade de apagões prolongados está aumentando. Semelhante ao Navaloche, o feriado russo corre o risco de se tornar negro no sentido literal. Veja os detalhes agora mesmo. As forças armadas da Ucrânia aumentam significativamente a quantidade e eficácia dos ataques contra alvos russos de geração de calor e eletricidade. As ações das Forças Armadas da Ucrânia são uma resposta aos ataques contínuos contra a infraestrutura civil e crítica da Ucrânia. Para, de alguma forma, colocar esta guerra em uma situação de impasse, para mudar o rumo, é preciso aprender não só a repelir ataques do inimigo na linha de frente, mas também atingir sua logística e sua aviação. Por isso é necessário, e nem estou falando ainda da necessidade de atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Ao tentar deixar os ucranianos sem luz, o ditador russo condena milhões de russos a um inverno escuro e gelado. Milhões de russos. Se ameaçam com apagão, por exemplo, na capital da Ucrânia, o Kremlin precisa saber que haverá apagão também na capital da Rússia. Aqui é Belgorod. Não tem luz em lugar nenhum de Belgorod. No início de novembro, a Ucrânia realizou dezenas de ataques contra as subestações elétricas russas. Drones de longo alcance estão desligando as luzes em Donetsk, cidade ocupada, e na península da Crimeia. Por favor, carreguem seus celulares. Eles decidiram cortar nossa energia elétrica. Não contei mais de 30 peças. O quê? Kalushka 32, escuridão, e eles seguiram em frente. Escuridão, escuridão, escuridão. Mísseis de cruzeiro e drones a jato revelam a realidade dos bloqueios. Milhões de residentes da parte europeia da Federação Russa, incluindo Moscou e a região de Moscou. Além das armas ucranianas, não se pode esquecer do fornecimento de armamento ocidental, com o qual, recentemente, a Ucrânia também começou a atacar o território russo. Território. As regiões de Rostov, Kursk, Belgorod e Briansk estão na zona de alcance. Como entre os meios ocidentais de ataque, reforço mais uma vez, estão os ataques com o Scalp e o Storm Shadow. Só que, neste caso, é a versão modernizada do sistema de mísseis antiaéreos S-200. Antes do início do inverno, a Ucrânia possui uma ampla variedade de armas potentes de longo alcance. Drones de ataque Bar, Speklo, Polyanitsia e FP-1, assim como os mísseis de cruzeiro Flamingo e o longo Neptuno, conseguem alcançar as maiores cidades russas, incluindo instalações de aquecimento e fornecimento de energia de Moscou e São Petersburgo. Com a sensação das peculiaridades climáticas da Federação Russa, levando em conta as características tático-técnicas e os equipamentos de ataque do país ucraniano, a Federação Russa espera um inverno rigoroso. O inverno, tanto no sentido literal quanto no figurado, a palavra. Em primeiro lugar, são as usinas termoelétricas e outras instalações de produção que sustentam a vida cotidiana, grandes cidades russas. O golpe infernal dos DSO perto de Berdiansk e Akhmat foi destruído em pedaços. A frota clandestina russa está afundando sob ataques de drones. Petroleiros russos estão afundando, guerrilheiros estão explodindo a ferrovia na região de Bryansk. Restos enferrujados da logística de Putin. O Armagedon na linha de frente para os ocupantes só está acelerando. E vem mais por aí. A ganância que encurtou a vida dos ocupantes russos perto de Berdiansk durante a operação especial os mandou para o outro mundo.
foram os chechenos de Kadyrov, informa a direção principal de inteligência. Assim, os partisãs ucranianos descobriram que os valentes saqueadores de Dondon organizaram um esquema para vender o combustível diesel que roubaram. Os barbudos vendiam o diesel sempre no mesmo ponto da estrada, perto de Berdiansk, e foi ali que encontraram sua cova coletiva. Como resultado de um ataque preciso da direção principal de inteligência, 2 veículos usados pelos combatentes de Akhmat foram destruídos com sucesso. Além disso, neste fim de semana, Putin também perdeu 2 petroleiros de sua frota clandestina. Eles estavam sujeitos a sanções por seu envolvimento no transporte de petróleo russo e foram atacados no Mar Negro por drones ucranianos. Kobe. O navio-tanque Kairos e o Verat encontraram-se com drones ucranianos. Dizem que sim. O incidente aconteceu perto da costa da Turquia, mas em águas neutras, então não podem haver reclamações contra nós. Como isso aconteceu? Dizem que eram drones do SBU, as fontes mencionam isso. Mas as fontes que mencionam isso não são simples, são muito especiais, porque inclusive vazaram vídeo. E esse ataque aos petroleiros russos, de fato russos, não de jure, mas de fato, vai ter consequências simplesmente inacreditáveis. Nós, na verdade, decidimos aplicar nossas próprias sanções sobre essa questão. Nós atacamos não só Novorossiysk, não só Tops, mas também, consequentemente, esses navios velhos que transportam petróleo. Na verdade, não transportam, mas transportavam. Os russos não vão ter paz, nem no mar, nem em terra. Na verdade, as Forças Armadas da Ucrânia não dão trégua aos ocupantes em nenhum setor da linha de frente, sem exceção. Os guardas de fronteira ucranianos compartilharam um vídeo relatando o trabalho realizado. Seus operadores de drones destruíram abrigos inimigos, meios de comunicação e antenas de controle de UAVs no norte, na direção de Slobojansk. Como resultado, o inimigo nessa direção praticamente perdeu seus ouvidos e olhos e temporariamente não pode conduzir operações de combate completas. A situação do inimigo não é melhor nem mesmo em sua própria retaguarda. Lá nos arredores da vila de Mokra, que fica na região de Belgorod, nosso caça MiG-29 da unidade Fantasma de Kiev realizou um ataque de alta precisão contra o posto de comando dos ocupantes. Quem dos generais russos foi atingido pelo caça ucraniano, o Kremlin não admite. A inteligência ucraniana sugere que, como resultado do ataque, o exército russo pode perder de uma só vez vários figurões de alto escalão. No entanto, o exército russo continua fazendo cara de quem tá ganhando mesmo quando tá perdendo e tenta desesperadamente provar isso pro mundo inteiro. E ao que parece pro próprio Putin. Em primeiro lugar, que a operação militar especial anunciada por Moscou tá seguindo conforme o planejado. Sim, seguindo a velha e boa tradição. Os porta-bandeiras russos tentaram hastear sua tricolor sobre um prédio em Volchansk, dizendo que o povoado já tá sob controle dos ocupantes. Mas aí veio o azar. Um drone ucraniano não concordou com eles. Estamos enviando um sinalô para Vladimir Putin, e não só para Vladimir Putin, de que todas as suas histórias, de que tudo está indo conforme o plano e que ele está em um estado de equilíbrio permanente e que nada disso o afeta. Na verdade, sua avaliação da situação está um pouco errada. E aqui estão imagens únicas já do complexo terrestre não tripulado ucraniano. Equipado com uma metralhadora M2 Browning, ele encontrou um blindado russo no meio da noite na estrada. Para os ocupantes, o encontro foi uma completa surpresa. E para a tripulação do MTLB e o próprio blindado, foi a última missão de combate.
Eles ficaram não só sem o veículo, mas também sem os meios para transportá-lo. Mesmo na retaguarda, os ocupantes russos só podem sonhar com tranquilidade. E tudo isso graças aos partidários engajados. Estes realizaram uma sabotagem bem-sucedida em Briansk, desferindo um golpe preciso na logística ferroviária inimiga. Como resultado, uma locomotiva elétrica usada pelo exército russo para transportar cargas militares virou um monte de sucata, o que criou sérios problemas no abastecimento da linha de ocupação e causou interrupções nos horários dos comboios com munições, equipamentos e combustível que estavam sendo preparados para envio à linha de frente na direção de Sumy. No total, só no último dia, os russos perderam pelo menos 5 tanques, 7 sistemas de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes, além de mais 1.000 soldados. Russos, um grande alô para vocês. E o que vocês acham sobre possíveis apagões durante os feriados na Rússia, especialmente em Moscou? Estamos esperando seus comentários. Vem mais por aí. Fiquem por dentro do principal e não esqueçam de deixar o like. Que tenhamos um céu de paz sobre nossas cabeças.